Fique ligado. Avança no Congresso Nacional um projeto de lei que cria a Semana Nacional de Conscientização sobre o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH. O texto foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. A proposta é que a semana seja marcada todos os anos a partir do dia 1º de agosto para promover ações de conscientização, destacando a importância do diagnóstico e também do tratamento precoce do transtorno. Nós vamos conversar sobre esse assunto com o Dr. Clay Brit. Ele é pediatra, é neurologista infantil do Instituto Neurosaber e ele é autor do livro Como Lidar com Mentes a Mil por Hora, escrito a partir não só das pesquisas, mas também a partir de 20 anos, mais de 20 anos atendendo pacientes com esse transtorno. E ele também foi diagnosticado em um determinado momento dentro aí dessa faixa do TDAH. Então tem muita experiência para contar para a gente. Dr. Clay Brit, bom dia, seja bem-vindo ao programa. Bom dia a todos os ouvintes. Para mim é um prazer estar aqui presente. O prazer é nosso. Dr. Clay, a primeira pergunta, para a gente avançar aqui bem devagar, é justamente sobre o que caracteriza o TDAH. Olha, o TDAH é um transtorno de neurodesenvolvimento que leva a criança e o adolescente a ter um excessivo déficit de atenção. Pode estar associado à hiperatividade e à impulsividade também. Qual é o principal problema da pessoa que tem TDAH? Ela não consegue se concentrar o suficiente para cumprir tarefas do dia a dia. Também não consegue se concentrar o suficiente para permanecer numa mesma atividade, fazer aquela atividade de uma forma organizada, planejada. Tem muita dificuldade de lembrar etapas, de lembrar palavras, de lembrar coisas que são importantes para a prática da pessoa durante uma atividade qualquer. E, especialmente, atividades que não trazem nenhuma recompensa ou prazer imediato. Então, por exemplo, para cumprir regras, rotinas, atividades que têm que ter um alto nível de organização, fazer determinadas ações sequenciais. A pessoa não consegue organizar a sua mente direito para fazer algo que necessita lembrar de vários detalhes durante o caminho. Então, essa falta de foco faz a criança se perder no meio do caminho, não saber usar determinados materiais para determinados... Muito bem. Agora, doutor Clay, tanto o texto que nós comentamos há pouco, está tramitando no Congresso, quanto a sua obra, quanto o seu livro, fazem referência a um certo desconhecimento da sociedade acerca do tema, né? Como é que a gente pode avaliar, como é que você avalia esse conhecimento atual, se a gente pensar na sociedade de maneira geral? Olha, realmente o desconhecimento ainda é muito grande. Eu não diria tanto em relação a saber que o TDAH existe, mas o que ele realmente é. As pessoas não conhecem o transtorno como ele realmente é, as suas características. Muita gente pensa que a criança, por exemplo, ela, durante uma atividade, ela presta atenção em coisas que não são importantes durante aquela atividade e dá a impressão de que isso é uma esperteza, mas não é. Isso atrapalha ela para determinadas tarefas que ela precisaria focar mais. O desconhecimento existe porque, de certa forma, é um transtorno que não aparece em exame nenhum. Então, muita gente acha que, não, isso não é verdade, isso é algo que as pessoas estão inventando, a medicina está exagerando, e não é. Já existem muitas evidências, e as evidências são muito sólidas da existência do transtorno.
Pois é, eu fico pensando também, Dr. Clay, que de certa forma essa dificuldade de atenção pode se confundir com uma característica do nosso tempo. Quer dizer, hoje em dia a gente fala tanto que as crianças têm dificuldade de prestar atenção por conta, enfim, da necessidade de hiperestímulos a partir de diversas telas. Então, às vezes, se associa não só ao comportamento infantil, mas o comportamento também dos adultos na contemporaneidade a essa dificuldade de atenção. O que nos ajuda a perceber o limite entre uma coisa e outra? Quer dizer, de certa forma, alguma coisa que é o comportamento social, uma característica que parece ser do nosso tempo, e, por outro lado, aquele comportamento que precisa ser entendido dentro dessa faixa do transtorno. Bom, a primeira coisa é que o TDAH ele pode cursar com atrasos de desenvolvimento. Então, a criança pode atrasar para falar, ela pode atrasar para entender determinadas coisas que as outras crianças, em geral, já entendem rapidamente. São crianças muito esquecidas, crianças muito desorganizadas, podem ser muito desorganizadas do ponto de vista motor, de coordenação espacial. Outro fator também que pode ajudar a gente a separar o que é hiperestímulo do TDAH são as alterações de humor frequentes que essas crianças têm. Elas são mais irritadas, elas são mais opositoras, teimosas, têm dificuldade de seguir uma instrução sem ficar irritado. Então, esses sinais podem ajudar a gente a separar. Outro fator que pode ajudar também é retirar as telas com mais frequência dessas crianças e restringir horário para a tela e ver o que acontece. Porque se você tiver essa restrição e a criança melhorar muito a habilidade de atenção dela, eram as telas. Se não, não eram as telas. Então, tem formas da gente separar uma situação da outra. Muito bem. Aqui no quadro Fique Ligado, Dr. Clay, nós falamos frequentemente da inserção no mercado de trabalho das pessoas as pessoas com deficiência de maneira geral, né? O nosso quadro Fique Ligado tem uma temática de acessibilidade e inclusão. Então eu vou aproveitar a sua participação para a gente avaliar também no caso das pessoas com TDAH a dificuldade de inserção no mercado de trabalho, porque me parece que essa é uma das evidências de pesquisas recentes, quer dizer, essa dificuldade de se manter empregado ou mesmo de conseguir o acesso ao mercado de trabalho. Como é que a gente pode avaliar essa dificuldade, especialmente no caso das pessoas com TDAH? Esse é um fator que, sem dúvida alguma, leva a uma enorme preocupação. Porque o indivíduo com TDAH, na fase adulta, ele, por estar mais envolvido com muitas demandas de informação, ele acaba tendo muita dificuldade em se manter naquilo que começa. Então, começa um emprego, passa 2 meses, ele não aguenta ficar naquilo, ele é inquieto, ele é agitado, ele quer mudar. Aí ele muda de emprego. Então, ele fica pulando de emprego para emprego. Ao criar um negócio, ele tem dificuldade de administrar os números desse negócio, as atividades burocráticas de uma empresa, a dificuldade que ele tem em dar prioridade para determinadas demandas dentro das suas decisões. Então, são indivíduos que se confundem muito frequentemente e tomam muitas decisões erradas. Isso, quando ele está dentro de um processo onde ele é empregado, ele pode perder o emprego exatamente porque o patrão não aguenta ver alguém que erra muito mais do que os outros, ou não percebe situações onde o tipo de trabalho que ele faz exige isso. Então, esse é um fator que preocupa muito. Para você ter uma ideia, nós estamos falando de mercado de trabalho, mas a gente pode falar de evolução na escola, evolução na faculdade. Adultos com TDAH têm 8 vezes menos chance de se formar na faculdade e 4 vezes mais risco de evasão escolar e de desistir da vida acadêmica.
Então, quer dizer, a gente percebe que essa dificuldade, ela já começa mesmo na etapa da qualificação, né? E aí, naturalmente, prejudicando a formação, vai prejudicar o ingresso, para além desse comportamento que você bem nos descreveu, que acontece já com o indivíduo empregado. Por fim, Dr. Clay, gostaria de perguntar, claro, de maneira geral, sobre o tratamento. Quais são as principais balizas do tratamento hoje? Olha, o tratamento ele deve ser planejado em todas as etapas da vida. Então, tem o tratamento na infância, o tratamento na adolescência, o tratamento na fase adulta. Em geral, o tratamento ele é multidisciplinar, ele requer estratégias tanto farmacológicas, ou seja, com uso de medicações específicas para déficit de atenção, quanto não farmacológicas. Então, psicoterapia comportamental, suporte escolar, muitas vezes essa criança vai precisar de um apoio psicopedagógico, de intervenção fonoaudiológica, porque muitos deles apresentam atrasos no desenvolvimento da linguagem, e muitas vezes vai ser necessário também terapia para melhorar a questão afetiva, emocional, porque muitos deles cursam com baixa autoestima. Então, o tratamento requer uma ampla participação dos pais em todo esse processo. O pai, a mãe dessa criança precisa saber falar com ela, saber organizar a vida dela, ajudá-la a se organizar e dar sempre dicas e lembretes durante o dia para que ela esteja sempre atenta às coisas. Muito bem, só tenho a agradecer a sua participação. O Dr. Clay Brits conversando com a gente essa manhã aqui no quadro Fique Ligado. Ele que é pediatra, neurologista infantil do Instituto NeuroSaber e autor do livro Como Lidar com Mentes a 1000 por Hora. Dr. Clay, muito obrigado pela sua participação e um excelente início de semana para você. Eu que agradeço ao convite e um grande abraço aí a todos os ouvintes. Um abraço para você.